consigo pregar dessa forma de jeito nenhum. Viu, irmãos? Então vamos lá. A Bíblia Sagrada nos mostra aqui que, através da graça de Deus, um daqueles 3 homens, ou melhor, um daqueles 2 homens que eram 3, Jesus no meio, um de um lado, outro do outro, e um daqueles 3 alcança a misericórdia de Deus. Mas atentai bem, meus amados, porque olhando de fato para o texto, olhando para o amor de Deus, olhando para como Jesus procedeu na vida daqueles homens, nós de fato glorificamos e enaltecemos o amor do Senhor Jesus. E se você for observar os evangelhos sinóticos, se você for ler Mateus, Marcos, se você for ler João, você vai observar que, na verdade, essa declaração, esse diálogo que tem em Lucas, não tem nos outros evangelhos. A verdade é que, se nós formos ler os outros evangelhos, nós vamos observar que os 2 ladrões que estavam na cruz ao lado de Jesus, os 2 falaram mal de Jesus. Porque Lucas, ele fala simplesmente o relato onde o ladrão, que eu vou chamar aqui do ladrão arrependido, ele olha para o ladrão que está falando contra Jesus e ele diz: olha, nós estamos aqui porque nós erramos, mas ele é inocente. Lucas ressalta única e exclusivamente esse momento. Só que, na verdade, Mateus, Marcos, eles falam que os 2 ladrões na cruz, eles estavam falando contra Jesus. Os 2 ladrões na cruz estavam falando contra Jesus. O que Lucas ressalta aqui é que um dos ladrões estava blasfemando contra Jesus, ou seja, um dos ladrões, eles estavam, essa palavra blasfemar no original grego, aqui em Lucas, fala que ele estava falando várias palavras feias contra Jesus. E aí Lucas resume dizendo que ele estava blasfemando contra Jesus. E neste momento, meus amados, a gente começa a pensar, e eu não sei se você conseguiu entender esse meu raciocínio aqui, porque os outros evangelhos mostram que os 2 estavam falando mal de Jesus. Mas Lucas, ele é mais específico, ele diz que dos 2 tinha um que estava sendo mais incisivo, que estava sendo mais cruel com Jesus, que estava sendo mais duro com as palavras em relação a Jesus. Irmãos, entenderam isso aqui? Amém? Bênção. Então vamos lá. Aconteceu que em um determinado momento Lucas registra que um dos 2 ladrões, ele olha para o outro que estava trazendo palavras de insulto contra Jesus, e ele diz assim: olha, nós estamos aqui porque nós erramos. Ele é inocente. Nós somos culpados. Ele é inocente. Então observe, meus amados, que não foi apenas uma declaração, mas houve algo interior, porque outrora, este ladrão que agora está defendendo Jesus, ele também estava falando mal de Jesus. Eles também estavam insultando Jesus. Mas lembra o versículo que eu li e disse para os irmãos, é o versículo de número 34, que enquanto crucificavam Jesus, o Senhor Jesus Cristo orava e dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então vamos lá, que eu quero que você entenda para acompanhar bem essa passagem aqui. Enquanto estavam crucificando Jesus e os outros, imagina só o sentimento de todos ali, aqueles 2 homens que estavam ao lado de Jesus, era o sentimento carnal. E quem é que vai ficar em silêncio, quem é que vai ficar satisfeito no momento que está sendo crucificado? Então, no momento da crucificação, de dor e de sofrimento, nós temos aqui 2 homens carnais, porque eles não estavam ali porque eram bons, eles estavam ali porque eles eram maus, haviam cometido coisas erradas na sua caminhada. E ali, aqueles homens carnais, um de um lado, o outro de outro, estavam reclamando, murmurando, blasfemando, insultando a Jesus e dizendo: salva-te a ti mesmo, nós também, livra-nos de tudo isso. Só que as coisas iam acontecendo, meus amados. Imagina aquele homem orando e o salteador em um dos lados ouvindo Jesus orando. O salteador que outrora estava reclamando, murmurando, insultando, agora ele está ouvindo Jesus orando.
Enquanto açoitavam, enquanto humilhavam, enquanto crucificavam Jesus, Jesus só dizia uma coisa: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Era essa a oração de Jesus. E aquele homem estava ouvindo tudo que Jesus estava orando. Aquele homem estava ouvindo todo o cenário, tudo que estava acontecendo, e o sentimento dele começa a mudar. Mesmo um homem carnal, mesmo um homem que havia errado, falhado, feito tudo que você possa imaginar de errado, mas agora ele está vendo Jesus sendo crucificado e dizendo: Senhor, Pai, perdoa eles, eles não sabem o que estão fazendo. E ali na cruz do Calvário, ele tem a oportunidade de ouvir sobre um Cristo que de fato ama, que de fato é misericordioso, porque somente o amor de Cristo para nos fazer orar por aqueles que estão nos fazendo mal. Quando Jesus nos ensina a nós orarmos por aqueles que nos maldizem, é porque Ele mesmo fez isso, amados. Jesus não te mandou fazer ou ser alguém que Ele mesmo não fez, que Ele mesmo não praticou, que Ele mesmo não foi. Quando Jesus nos manda amar, mesmo aqueles que nos perseguem, Jesus orou, abençoando aqueles que estavam crucificando. E aqui, meus amados, na cruz do Calvário, Jesus está orando e está lá o malfeitor olhando aquela cena. Porque Jesus, mesmo sendo crucificado, Ele está nos ensinando que Ele nos ama. Oh glória! Mesmo sendo crucificado, Jesus está nos ensinando que Ele está fazendo tudo aquilo, não é por Ele não, mas Ele está fazendo por toda a humanidade. O que é isso, pastor? O nome disso é amor. Jesus de Nazaré mostra o quanto Ele nos ama. E aqui eu tirei algumas lições para compartilhar com os meus amados irmãos, diante de toda essa situação que Cristo Jesus fez na vida daquele homem. Porque o cenário é esse, ó. É um de um lado insultando, blasfemando, e aqui Jesus ora e diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Do outro lado, alguém olha e não fala com Jesus, ele fala com o malfeitor do lado de lá: nós erramos, nós pecamos, nós estamos aqui porque nós somos culpados, mas ele não, ele é inocente. E Jesus, meus amados, no meio, no centro, só ouvindo aquele diálogo entre eles dois, e de repente a Bíblia fala que o homem olha para Jesus, e depois de falar com o outro malfeitor, ele vai falar com Jesus. Que é isso, pastor? Reconhecimento. Que é isso, pastor? Entendendo o quanto precisa da graça, do amor de Deus, ó glória. É por isso, meus queridos, que todos nós precisamos confessar a Cristo como Salvador. É por isso. E aqui nós temos um homem que quando ele fala assim: olha, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Lembra-te de mim. E quando ele fala aquilo, ele está reconhecendo Cristo como Senhor, Cristo como Messias, Cristo como o Salvador da humanidade. E Jesus responde de imediato para ele que ele de fato, naquele mesmo dia, ainda estaria com ele no paraíso. E eu trouxe algumas lições, e a primeira lição é que todos são alvos da graça de Deus. Todos são alvos da graça de Deus. Aquele homem, ele não tinha um currículo espiritual. Aquele homem, ele não tinha horas e horas de oração. Aquele homem não tinha uma história de evangelizar, de sair nos presídios, de sair anunciando o evangelho. Aquele homem não tinha um histórico de homem de Deus. Mas todos são alvos da graça de Deus. Cristo não sai procurando aí: esse aqui é bonzinho, esse aqui fez boas coisas, esse aqui ajuda o próximo, esse aqui é legal, esse aqui é bonito. Não, Jesus não sai procurando isso não. Todos somos alvos da graça de Deus, oh glória. Todos somos alvos da graça de Cristo Jesus. E que bom que essa graça nos alcançou.
Que bom que este amor nos alcançou. Quando aquele homem fala, lembra-te de mim, é o suficiente para que a graça de Cristo alcançasse a vida dele. E Jesus liberasse o perdão, liberasse o acesso à vida eterna para aquele homem com Cristo. Glória a Deus. Segunda lição, meus amados, é que o amor de Cristo, ele responde imediatamente. O amor de Cristo Jesus responde de forma imediata. Como assim, pastor? Jesus não falou assim, olha, eu vou fazer uma audiência para saber se os teus pecados podem ser perdoados. Jesus não falou assim, espera eu chegar lá no céu, para saber se de fato você é bom, ou fez coisas boas suficientes para ser salvo. Oh glória! Jesus, de forma imediata, libera o perdão para aquele homem, quando ele diz, hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Por quê, pastor? Porque o Cristo que nós servimos, ele, com seu amor, responde-nos de forma imediata. Quantas e quantas vezes talvez você, em momentos de angústia, de tribulação, e você vai falar com o Pai, você vai falar com Deus, e mesmo que esteja vivendo um turbilhão de situações adversas, mas você sente aqui, o conforto, o alívio dentro do peito. Que é isso, pastor? É que embora que às vezes o problema persiste, continua, insiste, mas você consegue ter paz aqui no coração. Por quê? Porque Deus é tão maravilhoso que Ele te responde de forma imediata. Oh glória! Quantos e quantos de nós dobramos os joelhos angustiados, e quando você levanta da oração, você não é que o problema está resolvido, mas você consegue ter paz, porque você sabe, está na mão de Deus, eu entreguei para Cristo, Jesus vai cuidar disso aí, Jesus vai resolver isso aí, Jesus é o dono da minha vida. Aleluia! E aqui nós encontramos, meus amados, Cristo Jesus respondendo imediatamente, hoje estarás comigo no paraíso. Ele não marcou reunião no céu, ele não marcou audiência, ele disse, hoje estarás comigo no paraíso. Isso é amor, isso é graça. Jesus, terceiro lugar, ele não somente deu o acesso para ele entrar no paraíso, ele não somente deu o bilhete para ele entrar no paraíso. Porque uma coisa que já seria bom era ter o acesso ao paraíso, né? Só essa expressão todo mundo entende que é bom, ter o acesso ao paraíso. Mas Jesus não somente deu acesso ao paraíso, não somente deu o bilhete e disse assim, vai, está liberada a tua entrada. Não, Jesus falou assim, olha, hoje mesmo tu estarás comigo, oh glória, no paraíso. Eu estou dizendo para você, meus amados, que de fato, o que está escrito em João capítulo 14, que Jesus fala, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim, porque na casa do meu Pai tem muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito que eu vou preparar lugar. Olha só, eu vou preparar lugar, e quando eu for, e eu preparar o lugar, eu voltarei, eita glória, mas voltarei para quê? Está escrito assim, olha, porque eu quero vos levar para mim mesmo, porque eu quero que onde eu esteja, vocês estejam também. Que é isso, pastor? É Jesus dizendo assim, olha, você não somente vai, você vai estar comigo. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Nós não somente teremos acesso ao trono da graça de Deus, mas nós teremos acesso ao próprio Cristo, próprio Deus, aquele que morreu na cruz do Calvário pelo meu pecado e pelo seu pecado. Então, meu querido, alegre o seu coração, porque por mais difícil que sejam os dias aqui na terra, vai chegar um grande e glorioso dia, que nós iremos morar no céu, nós iremos nos encontrar com Cristo Jesus, e estaremos com Ele para todo sempre, glória a Deus. Não é somente no local bonito, não é somente no local bom, nós estaremos com Cristo para toda a nossa eternidade. E se isso alegra o teu coração, levante a mão assim para o alto, abre a boca e diga glória a Deus. Aleluia. Nós estaremos com Cristo, glória a Deus.
Outra lição, meus amados, que nós temos nesse texto é que nós vemos um homem que para a sociedade estava perdido. Ele para a sociedade não valia nada, é tanto que a sociedade estava crucificando ele. Estava ceifando a vida dele, acabando com a vida dele. Mas todas as vezes que você vê a Bíblia falando que Jesus te ama, todas as vezes, por maior problema que você esteja passando, que você vê alguém falando que Jesus te ama, meu filho, é porque a palavra de Deus tem várias passagens que garantem isso. Porque mesmo quando muita gente te rejeita, Jesus está sempre de braços abertos. Quando muita gente te abandona, Jesus está sempre de braços abertos. Se aquele homem estava sendo crucificado, é porque de fato ele havia errado. É porque de fato ele havia cometido as suas coisas desnecessárias. Certamente ele havia feito isso. Tinha culpa no cartório. E é por isso que ele estava sendo crucificado. Mas olha para cá. Jesus, quando todo mundo diz que não tem mais jeito, quando todo mundo diz que não adianta mais, ele diz assim: ainda hoje estarás comigo, ó glória. E esse estará comigo aqui, meus amados, fala muita coisa, eu não sei se você está entendendo. Porque quando está todo mundo dizendo assim: olha, não tem mais jeito, vai embora, não te quero mais, vou acabar com a tua vida, Jesus está dizendo assim: olha, vem comigo, meu filho. Vem comigo, minha filha. Oh, glória a Deus. Ah, pastor, mas ele errou, ele falhou. É verdade. E aqui se manifesta a graça de Deus. Porque mesmo sem merecer, Jesus o ama. Mesmo sem merecer, Jesus o abraça. Mesmo sem merecer, Jesus abre. O que nós merecíamos, o que todos nós merecíamos, na verdade, era o castigo. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então o que nós merecíamos era a morte. Que é isso, pastor? É o que a Bíblia diz. O salário do pecado é a morte. Então o que nós merecíamos era a morte. Pastor, e por que eu estou vivo, pastor? Pergunta para o irmão que está do teu lado, vai ser só uma vez, mas pergunta para ele: por que eu estou vivo? Oh, glória! Você está vivo por um só motivo. Porque Deus não te deu aquilo que tu merecia. Eita glória! Deus não entregou para nós aquilo que nós merecíamos, porque o que nós merecíamos era o castigo, era a morte. Em vez disso, Deus enviou seu Filho, ó glória, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E hoje à noite possa estar aqui dizendo glória a Deus, ó glória. Aleluia. Deus não nos deu o que nós merecíamos. Deus foi misericordioso conosco. Aleluia. Porque na cruz do Calvário você foi justificado. Oh, glória a Deus. Na cruz do Calvário o castigo que te traz a paz estava sobre ele. Sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Cristo Jesus fez tudo, absolutamente tudo que era necessário ser feito para que o homem tivesse direito à salvação eterna. Talvez alguém pode pensar assim: mas pastor, por que Jesus, ou por que Deus não pegou alguém aqui dessa terra e sacrificou? Porque os irmãos sabem muito bem que no Antigo Testamento, quando alguém errava, quando alguém pecava, eles pegavam um animal e faziam o que, pastor? Sacrificavam o animal. Para quê? Para encobrir os pecados. Lembra de Jó? Jó, a Bíblia fala que ele, todos os dias, ele sacrificava animais, para se porventura os seus filhos viessem a pecar, ele já estava ali dizendo: Senhor, perdoa o pecado do meu filho. Senhor, cobre o pecado do meu filho. Oh, glória. Aí o meu Deus, que Ele cria princípios, e Ele não pode quebrar os princípios que Ele mesmo criou. Então isso aqui é fácil de entender, viu?
Então, desde o Antigo Testamento, para resolver o problema do pecado, precisava ter sacrifício. Não era assim? Só que no Antigo Testamento, o sacrifício, ele simplesmente cobria o pecado. Resolvia momentaneamente. Aí agora nós precisamos resolver o problema do pecado de forma definitiva. Então Deus precisava também realizar um sacrifício, porque só resolvia o problema do pecado através de sacrifício. Só que olhando para esta terra, eita glória, não havia um justo sequer. Um justo sequer. E se você lembra, no Antigo Testamento, quando alguém ia pegar um animal para sacrificar, podia ser um animal doente, irmãos? Podia, sim ou não? Não. Por quê? Porque ele não era perfeito, ele era imperfeito por conta da doença. Aí o meu Deus olha para essa terra e não encontra um justo sequer. Então não dava para ser o Alex, porque o Alex não era justo. Não dava para ser Paulo, mas Paulo, pastor, dava não. Não dava para ser Abraão. Não dava para ser esses homens de Deus que você vê na Bíblia Sagrada aí. Não dava para ser nenhum deles. Glória. Então precisava de quê? Precisava de vir, eita maravilha, o próprio Deus, 100% homem, 100% Deus, perfeito, limpo de pecado, sem mácula, eita glória a Deus, sem defeito. Por quê, pastor? Porque o sacrifício de Deus para você é um sacrifício perfeito, glória a Deus. Eu vou repetir porque isso aqui vale um glória a Jesus. O sacrifício de Deus pela tua alma, pela tua vida, é um sacrifício perfeito. Por isso que ele mandou Jesus, e esse Jesus de Nazaré morreu na cruz do Calvário e pagou o pecado da humanidade. Está pago. Está tudo pago. Não precisa você fazer nada de bom. Não precisa você fazer boas ações para ser salvos. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2, ele fala sobre isso. Fala o que, pastor? É porque tem gente que pensa que precisa fazer as boas ações para ser salvo. Só que Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz que o crente, ele faz boas ações porque ele é salvo. Oh glória, oh glória. Não é para ser, porque as boas ações não salvam. Só que eu faço porque eu sou salvo. Oh amor maravilhoso que nos alcançou. Oh amor maravilhoso que nos encheu. Eita glória. Este amor que nós possamos valorizar todos os dias, todas as horas. E se porventura na caminhada você errou, você tropeçou, lembra que existe um Cristo que está com os ouvidos abertos para ouvir o teu pedido de perdão. Lembra que existe um Cristo que conhece você, não como o pastor conhece, não como o seu melhor amigo conhece, ele te conhece por dentro. E se houver arrependimento, existe liberação de perdão sobre a tua vida em nome de Jesus. Você pode colocar de pé comigo em nome do Senhor Jesus. Fica de pé. Oh glória a Deus. Oh glória a Deus. Nós vamos já cercar a mesa. E um dos dois ladrões, eles aproveitaram a oportunidade. Se arrependeram e tiveram um encontro com Jesus. Às vezes na caminhada nós erramos, nós falhamos, mas o meu Criador, o meu Jesus, o nosso Senhor, Ele sempre está de braços abertos, disposto a perdoar. Então se você deseja ceiar em paz, e você sabe que tem alguma coisa aí dentro do coração, que está impedindo de você ceiar em paz, e você quer receber uma oração hoje aqui em nome de Jesus, para ceiar com alegria, sai do teu lugar, vem aqui à frente, e nós vamos orar por você, em nome de Jesus de Nazaré. Você pode vir,
A igreja pode fechar os olhos. E nós vamos orar em nome de Jesus. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Oh glória a Deus! É Deus quem nos justifica. É Deus quem faz em nossas vidas, em nosso coração. Deus sempre está disposto a te dar uma nova chance, porque Ele não desiste de te amar, filho, filha. Ele não desiste de você, meu filho, minha filha. Jesus está falando que Ele te ama muito. E por mais que Satanás queira te acusar, o justo juiz, o teu Senhor está aqui e está dizendo que Ele conhece o teu coração. Orebia, subicandarábia. Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua vida, Deus te conhece por dentro. E eu quero te pedir, meu Deus, neste momento, em nome de Jesus. Ó Pai, eis-nos aqui, Senhor Deus. E eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, pela vida de cada um dos teus filhos, ó Pai. Nós te agradecemos, meu Deus, por tudo que o Senhor fez na cruz do Calvário por nós. Nós não merecemos, meu Pai. Nós não merecemos, mas o Senhor nos ama. Portanto, meu Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, que esse teu amor venha tocar mais uma vez cada um dos teus filhos, cada um dos teus servos, derramando, meu Pai, da tua graça e da tua presença, Senhor, do teu Espírito Santo, da tua bondade, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, todas as coisas se fizeram novas em Cristo Jesus. Portanto, meu Pai, libera a tua bondade, a tua graça, o teu perdão, o teu amor, a tua misericórdia, e que os teus filhos possam sonhar com alegria e continuar caminhando contigo, meu Deus, em espírito e em verdade, para a glória do teu nome. A igreja diga amém, em nome de Jesus. Oh glória a Deus. Irmã Andréia, louve aqui a Jesus, serva de Deus. Louve aqui ao Senhor Jesus Cristo. Nós iremos lavar